bom dia. Vamos iniciar o nosso evangelho. Casa em casa. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes: paz seja nesta casa. Jesus. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Ao limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a infeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou te desgosta os arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos sim que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo, no entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. É que nos fala, né, para a gente ter os nossos hábitos e se melhorando nos nossos hábitos, né? Aquilo que a gente não gosta dos outros, a gente procura também estar se lapidando, né? São em coisas pequenas a que a gente consegue aí chegar num quadro maior. Então, é importante a gente aprender a se lapidar assim, até com coisas que é do nosso dia a dia, que é com coisas da nossa casa, não tem importância, porque é assim, não dá para escrever um texto inteiro, vai começando pelas vírgulas, né? E uma hora a gente chega lá. Então, é importante a gente estar se modificando como pessoa, né? E não custa nada, a tranquilidade, a paz, o melhor, né? Evitar a gente nos ir quebrando, né, aos pouquinhos, porque a gente tem mania de ir nos quebrando aos pouquinhos, né? A hora que vê, a gente já se quebrou inteiro. Então, dá pra gente estar evitando isso. Vamos continuar o nosso evangelho, bem-aventurados aflitos, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Essa é uma parte que ninguém gosta, porque ninguém gosta de perder a pessoa que se ama, né? Eu, particularmente, era uma parte na minha vida que eu gostaria de pular um dia. Mas, infelizmente, ninguém fica para a semente, né? E mortes prematuras são pessoas que às vezes não estaria aí para ir, e simplesmente elas vão, né, para um motivo ou por outro. Então ninguém gosta, né? Por nós, a gente gostaria que a pessoa ficasse aí até... A gente é tão egoísta que a gente quer que a pessoa fique até o nosso último dia. Não é até o último dia dela, é até o nosso último dia. Imagina, todo mundo tem um último dia. Como você vai conseguir ficar até os últimos dias das pessoas? Porque às vezes uma pessoa tem um último dia para quantas outras pessoas do último dia? Então a gente é tão egoísta até nesse ponto, né? A gente não deixa a pessoa ser livre e viver a vida dela, independente de tudo que ocorra na vida dela, né? Das trajetórias, e a gente quer que acompanhe a nossa trajetória. Quando somos individuais, né? Não vamos esquecer isso. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo. Pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções
Leva o que são úteis e deixa os que não servem para mais nada, para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda sua alegria. Essa parte da morte prematura são coisas assim que a gente já viu sobre isso, né? Talvez não aqui, mas em alguns outros evangelhos, que não foi gravado, mas tem. Às vezes o espírito ele tem que vir numa próxima encarnação e ter 19 anos de vida. Ó, ele precisa resgatar esses 19 anos lá. Por causa disso, daquilo, ele vem e resgata 19 anos de vida. Existem os acidentes? Existe, mas até os acidentes, se você ver lá atrás, já aconteceu, a pessoa uma vez já atropelou alguém, assim, assado. Então, até esses momentos que não são ocasionados pela pessoa, que às vezes existe uma outra pessoa que ocasionou, até esses momentos, se você olhar lá atrás, já em algum momento já aconteceu alguma coisa. Aí você parte, mas até na parte dos assassinatos, até essas partes, né? Porque a gente está em outras vidas, traz aí outras vidas para trás, que muitas vezes a gente já ocasionou a quebra de vida de alguém, né? Então tem tudo isso. E outra, a questão de vir e só cumprir determinado tempo. Às vezes é aquilo lá, não precisa cumprir. Às vezes veio, a sua missão dessa encarnação é essa. A pessoa veio e cumpriu a missão dela, às vezes ficar aqui só vai, não vai ser tão necessário, aí ela retorna, né? Tem isso. E aí tem um outro ditado importante, que aí às vezes é tão necessário, aquela questão, o médico é para quem? É para os doentes. Você está aqui no plano Terra para quê? Para se evoluir, então é para quem precisa. Então muitas vezes é aquela pessoa que você fala, nossa, mas aquela pessoa má, tem não sei quantos anos, não aconteceu nada com ela, então aquela pessoa má, ela precisa se melhorar. E aquele novinho que foi embora, às vezes ele já está bem adiantado do que aquela pessoa má que precisa se melhorar. Aqui a Terra não é para a gente usufruir algo, é para a gente se melhorar. Então aqui precisa ficar quem precisa se melhorar. Então quer dizer, não existe nada injusto, né, de uma determinada maneira. Tudo tem os seus porquês. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida de vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutassem melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que legaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos. A esses desregramentos vergonhosos que isolam as famílias respeitáveis, ferem coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais, a morte prematura é quase sempre um grande benefício, que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizer, que a vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aqueles que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Não vamos esquecer que não é só o planeta Terra que tem vida, né?
Regozijai-vos, em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? A essa dor se concede entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bens amados estão perto de vós, sim. Eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmo a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostra o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, tudo tem o seu porquê, né? A gente não pode esquecer que para o espírito, que desencarna, que sai, daqui do planeta Terra, ele continua, e as nossas vibrações chegam até ele, É muito importante a gente, no querer ajudar, não prejudicar, Porque essas vibrações tristes, de tristeza, de revolta, de amargura, de depressão, não ajuda. Você ficaria bem se alguém pegasse a sua vibração dele de tristeza e desse para você, a sua vibração de amargura e desse para você, a sua vibração de depressão e desse para você? Você ia querer? Alguém fala para você, eu estou um pouco triste, quer um pouco da minha tristeza? Você já viu alguém falando, eu quero sim, quero me sentir triste por um tempo? Eu nunca ouvi. Então, quando a gente vibra para alguém nessa vibração de tristeza, de amargura, de revolta, de rancor, de achar injustiçado, coisas assim, esse outro espírito, ele recebe essa vibração e ele vai receber exatamente a vibração que você está mandando. Então, quer dizer, a gente tem que ter um pensamento mais para frente, Deus é Deus, gente, Deus é Deus, a gente é criatura. Então, a gente tem a obrigação de desejar para o nosso semelhante aquilo que é bom, Se é bom para a gente, é bom para o nosso semelhante. Então, hora que vibrar, vamos vibrar coisa positiva, Porque tudo que é triste faz mal. Tudo que é triste faz excessivamente mal, tanto para a pessoa que está viva, quanto para a pessoa que já foi, Então, vamos pensar nisso. Qual é a energia que você acha? Eu amava a pessoa. Mas se você amava, você acha que ela merece receber uma energia de tristeza, de desolação, de arrependimento, de rancor, qualquer coisa assim? Acho que não, Então, vamos pensar desse jeito. Aí tem aquela questão, é fácil falar para quem fala, difícil para quem sente, Mas a teoria é uma só, A teoria, a vibração aí é uma só, no caso, É aquela questão, a ideia é uma só. Tanto para quem está falando não, a ideia é uma só. Que o bem faz o bem, que o mal faz o mal. Isso é um fato aí, a gente não pode negar. Tem que estar se evoluindo aí nossa maneira de pensar, Vamos agradecer então o Evangelho de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo Evangelho de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Iluminar os nossos pensamentos, os nossos corações, e assim seja.